vamos pro lance mesmo, né? A vitória do Inter neste clássico Grenal, mais uma ao longo aliás, durante todos os clássicos do ano, o Inter que saiu vencedor, pra gente trazer também. Eu vou ser breve, Valéria, até pra gente respeitar aí os nossos 3 minutos, né, que faz parte do programa. Eu resumo a vitória do Inter nas alterações que o Roger fez, né, promovendo a entrada do Fernando e do Bruno Tabata, e no trabalho que vem dando resultado, né, desde a chegada do Roger, que é o conjunto, né, a força do conjunto. O gol do Inter é o resumo do cenário colorado nos últimos jogos. É um gol de uma jogada trabalhada que começa com o Rocher, vai passando de pé em pé, em tabelamentos, em drible, em progressão, né, com o Wesley, e que acaba com o nosso camisa 10 mais uma vez brilhando. O Bernabé, que a gente vai ter que dar um jeito de comprar o jogador, né, participando efetivamente do lance, e com o Borré, que a cada jogo que passa se afirma. Então, um clássico que começou a ser vencido fora das 4 linhas, com trabalho, com motivação, e aí eu acho que o D'Alessandro tem um papel importante, venceu aquele que foi superior nesse duelo e que está sendo superior em toda a temporada. Só pra dizer que o nosso fio hoje é de 6 minutos, tá? A gente deu essa colher de chá pra vocês. Schenck, não se passem. Só aquele lance ali do lateral, por favor. O lance do lateral, por favor. O lance que o cara bate o lateral é um pouquinho antes desse aí. Isso aí é o finalzinho desse lance. É um pouquinho mais atrás. Aí. É só voltar um pouquinho. Aí. Tá? Olha o que tá. É um lateral na intermediária dos caras. Olha o que acaba acontecendo. A bola sai e o João Pedro fica parado. Olha isso. Não, o João Pedro e o Wesley já corre. O João Pedro não tá ali. Não, ele poderia ter voltado. É que esse lance tem um pouco. A gente não tem a imagem, mas quando a bola saiu, o João Pedro faz um movimento em direção ao Bernabé em vez de voltar pra posição dele. O que o Rodrigo ele tá fazendo lá na linha alta? Cara, esse lance, cara. O Grêmio fez linha de impedimento. Não dá nem pra avisaram dizer. Que não pode. Não dá nem pra dizer. Ele acompanhou o Alan Patrick. Esse lance, cara. Esse é o problema das marcações individuais que o Grêmio faz. Mas nem é isso, cara. Porque ele sai com o Alan Patrick. De atenção, de comunicação. Cara, eu tô falando de futebol profissional, entendeu? Isso é destreinamento, tu acha? Cara, o cara bateu uma lateral. Não existe a palavra, mas intermediária e deu uma assistência. Não, cara, isso não... Se tu olhar isso aí no jogo de futebol, tu vai dizer, não. Isso aí tu termina com o negócio, cara. É que o Grêmio, esse é um problema, o Renato faz muitas essas marcações individuais. Por que o Inter ganhou o Grenal, Munari? Por que o Inter? Vamos tentar dar o foco pro Inter. Porque desde ontem, no bate-bola, o enfoque é porque o Grêmio perdeu. Nós temos que valorizar as coisas do Inter. Por que o Inter ganhou o Clássico Grenal? Mas são as duas coisas. Valorizar o trabalho do Roger, do D'Alessandro, dos jogadores. Desde que acabou o jogo, é porque o Grêmio perdeu o jogo. Eu não aguento isso. Tem que valorizar a vitória do Inter. Não, mas é que são duas coisas, tá dentro do que eu ia falar isso. O que é aquele lance ali? Essas marcações individuais que o Grêmio faz. Então, o que o Alan Patrick fez? O Alan Patrick movimentou um pouco pra frente, levou o Eli, e aí o Wesley atacou o espaço. Pra te marcar, quando tu marca individual como o Grêmio marca, o jogador tem que estar muito atento. Por exemplo, o João Pedro. O João Pedro, quando a bola sai pra lateral, ele já tinha que procurar o Wesley, que era o cara que ele tinha que marcar. E o João Pedro, ele desliga e ele fica perto do Bernabé, deixando espaço no fundo pro Wesley aproveitar. Aí entrou porque o Inter ganhou. Porque o Roger conhece muito bem o Renato, e o Roger explorou essa forma de marcar do Grêmio. O Roger até explicou na coletiva depois do jogo, né? Como ele trabalhou a mudança de saída de bola, que a gente vai mostrar mais pra frente, a mudança que ele faz, ele passa a explorar esse posicionamento do Grêmio. O Roger explorou muito bem a forma de marcar do Renato, e o Grêmio apresentou as deficiências que vem apresentando há muito tempo. Então, assim, o Grêmio é um time, quando a gente fica aqui mostrando os problemas do Grêmio, não é só porque o Grêmio teve que sair da arena, não é só por causa da enchente. Os problemas do Grêmio eles vêm desde o ano passado. O Grêmio levou 56 gols no ano passado, só que o Grêmio tinha um ET lá no ataque que fez o Grêmio ser vice-campeão, e o Grêmio não entendeu. No começo do ano, eu lembro de uma entrevista do Bruno dizendo, quando se cobrava reforços, calma, a gente perdeu só o Soares. Né? Como assim só o Soares? Perdeu o Soares, né? Perdeu o maior jogador que jogou no Grêmio nesse século. Então, assim, o Grêmio não entendeu o que tinha acontecido. E o Roger explorou muito bem. O Roger, eu acho que o Inter sofre muito no começo do jogo por não ter o Fernando com o Romo. Por isso que quando o Inter tinha dificuldade para sair jogando. Principal mudança, né, do que a gente estava projetando. Quando entra o Fernando no segundo tempo, já melhora, né? O Tabata entrou muito bem.
A entrada do Tabata revezando até aí, o lance do gol foi isso, o Tabata veio entrando pela direita, e aí o Bruno Gomes aparecendo por dentro. O Gabriel Carvalho, na verdade, não fez um bom jogo, mas assim, o primeiro tempo o Inter teve 10 finalizações contra uma do Grêmio. O Inter era pra ter feito o gol no primeiro tempo. Aí na entrevista, bom, a entrevista do Renato foi um absurdo, né? O Bruno não falou dessa vez, porque como não teve erro de arbitragem, o Bruno não fala. E quem falou pela direção foi o Guerra. E o Guerra disse que o Grenal foi pra 1-1, pra 0-0, aí 1-0 num gol de chiripa. Gente, que jogo é esse que o Guerra viu? Que jogo é esse que o Grêmio viu? Então, assim, o Grêmio, pro ano que vem, se o Grêmio achar que só não tá bem esse ano porque não jogou na Arena, que o Bruno falou, né, o Grêmio não foi campeão no passado por causa da arbitragem, que o Grêmio é o time mais prejudicado pela arbitragem. Se o Grêmio achar que o problema é só a arbitragem e só não ter jogado na Arena, o Grêmio vai ser igual ano que vem. Aí vai ter o João Pedro fora de forma também, de novo, porque eu acho que não é esse o problema. Se o diagnóstico é errado, vai continuar errando, né? E o Inter tá acertando. O Inter tá acertando. O Wesley fez uma partidaça, jogou muito bem. Pra mim foi um dos melhores em campo, embora tenha pecado um pouco na finalização. O Alan Patrick, mesmo muito marcado, foi bem. E o melhor jogador em campo do Grêmio foi o Marquezinho. O jogo não foi 3-0 por causa do Marquezinho. Tô preocupada com o César. Mas como não, é que eu tô acompanhando o futebol aqui, o futebol compacto, velho e bom futebol compacto. Se tu olhar só os lances, tu não tem a ideia da supremacia do Inter no jogo, né? E é curioso como o futebol ele pode enganar também, né? Tu olha aquele final ali, tem três lances de muito perigo do Grêmio. Um deles eu não tinha notado que era tão perigoso, a gente tá no calor do jogo. É que no final o Grêmio explora uma deficiência do Inter, que é a bola aérea defensiva do Inter. É verdade. E aí entra de novo, porque o Grêmio não fez isso antes. O Inter tem demonstrado, desde a saída do mercado, problema na bola aérea defensiva. O Vitão é um dos melhores zagueiros do Brasil, só que o Vitão tem um problema, a bola aérea. E juntou no lado dele o Cleiton Sampaio, que também não tá bem na bola aérea. O Inter contra o Vitória tomou gol por cima, o Inter contra o Corinthians sofreu por cima. O Grêmio foi cruzar a bola depois que estava perdendo. Por que o jogo do Grêmio não foi de explorar mais isso antes? O Grêmio foi cruzar a bola na base do vamos lá, né? Foi no jogo. Exato, mas assim, se tem essa deficiência, era um ponto para ser explorado antes. E o Inter, esse acho que fica de alerta do Grenal do Inter, essa bola aérea defensiva, porque o Inter dominou o jogo, o Inter teve tantas chances e quase cedeu o empate no final, porque foi muito mal na marcação dessa bola aérea. Bom, mas o Inter, até no cenário do jogo, confirmou o favoritismo, que muitas vezes é difícil, né? A gente fala muito sobre favoritismo e o Inter foi lá, era favorito antes e confirmou esse favoritismo. Na verdade, Valéria, eu discordo um pouco disso, porque normalmente o favorito ganha. Normalmente quem joga dentro de casa ganha. Pela força da torcida, por ter mais time, né? Quando a gente fala do assunto do favoritismo, é que em alguns casos, o time que é inferior acaba conseguindo vencer. Nesse caso, eu acho o seguinte, o Inter, ele chegou melhor que o Grêmio, mas o Inter, a gente precisa ponderar isso. O Inter tem uma dificuldade de encontrar um parceiro pro Vitão, para voltar o Vitão pro lado direito, e o Cleiton Sampaio não foi mal no jogo. Foi bem no jogo. Ele foi bem no jogo, e o Inter abriu o Clássico Grenal com Rômulo e Bruno Henrique. A diferença de Rômulo e Bruno Henrique para Fernando e Thiago Maia. Mas o Bruno Henrique jogou bem, velho. O Bruno Henrique jogou bem. Mas o Thiago Maia é melhor, é isso que eu quero dizer. Entendeu? E o time do Inter encaixou muito mais com o Thiago Maia. Então, assim, o Inter teve problemas de escalação. Então, e a diferença nas últimas semanas, Valéria, de Grêmio para Inter diminuiu, porque o Grêmio encontrou um modelo de jogo, né? Aí teve a questão dos desfalques do Inter, e por isso o jogo foi, assim, mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, eu projetava um jogo difícil. Mas, assim, o Inter tá no caminho, depois a gente vai olhar para a tabela de classificação aí. 10 jogos tu achou sem perder. Que mais difícil do que tu imaginava? Eu tava achando que ia ser pra trollar, então, porque... Não, eu imaginei que... Tanto que meu palpite é 1-0, né? Meu palpite antes do jogo foi 1-0, gol do Borré. Na entrevista do técnico Renato Portaluppi, ele foi questionado sobre a questão da folga dele ainda lá no início da outra semana, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a resposta do Renato sobre isso, sobre as suas folgas? Eu tive 2 dias de folga esse ano. O resultado do jogo de hoje não interferiu em nada a minha folga, porque estava programada. O trabalho foi físico. 2 dias de folga em 10 meses. 11 meses eu tive. Tá bom para você? Trabalho sábado, domingo, feriado. E aí quando eu ganho um dia a mais por parte da diretoria, vocês ficam martelando porque eu não estava aqui na segunda-feira, que foi um trabalho físico. Você acha que o resultado do jogo interferiu porque eu não estava aqui segunda-feira? Com 2 dias de folga no ano. Bom, realmente, se você tiver 2 dias de folga no ano, se você entrar na justiça, você vai ganhar um bom dinheiro da tua empresa, certo?
Tá aí o técnico Renato Portaluppi colocando que ele só teve duas folgas Na verdade, no ano. teve mais, né? 2 dias. Teve mais. Eu acho que a Zero Hora fez um levantamento de que ele teve mais folgas no ano e tal. O César tem uma opinião de que não foi por isso que o Grêmio perdeu o Grenal. Talvez essa não tenha sido a principal causa. Agora, quando o Renato reclama, e em outra resposta ele fala de enchente, e eu concordo que realmente a enchente ela prejudicou mais o Grêmio. O Marco trouxe ontem no bate-bola um dado de que que o Inter vai jogar no Campeonato Brasileiro desse ano 16 partidas em casa. 16 de 19, né? E o Grêmio vai jogar 10. Me chamou a atenção, parecia menos. É que o Inter teve jogos de Sul-Americana também fora. É por Talvez isso? por isso. É, o Inter Talvez jogou por isso. Sul-Americana fora. Mas a partir do momento que o Renato, e eu tenho enorme respeito pelo Renato, a partir do momento que o Renato coloca a questão da enchente, ele perde a moral quando ele fala das folgas. Ou quando ele tenta justificar pela enchente o problema do Grêmio e dá 4 dias de folga para a rapaziada antes do Clássico Grenal. Então, assim, se tem o prejuízo da enchente e todos reconhecem isso, o Grêmio está correndo atrás dos outros. E quem está correndo atrás dos outros não pode dar 4 dias de folga antes do Grenal. E ele deu. Bom, se ele deu, perde o direito de ter a reclamação ou diminui a reclamação dele em relação à enchente. Dá 2 dias. Ó, rapaziada, nós estamos correndo atrás. Serão 2 dias. E eu vou estar aqui junto com vocês. Mas ele não fez isso. Então, diminui. Não sei se vocês estão entendendo a minha tese. É claro. Diminui o tamanho da reclamação. E o presidente Guerra falou isso também. Aí a gente tem a imagem A gente dele. tem imagem, foi teu pedido, Inclusive, eu acho que a assessoria de comunicação do Grêmio, ela deveria ficar atenta a um ponto, né? O presidente Alberto Guerra é a figura mais importante do clube. Ele não pode dar entrevista na zona mista com os patrocinadores do Inter no fundo. Ele tem que dar entrevista na zona mista ou com uma imagem atrás do Grêmio. Depois do Renato, ali na mesma sala. Não, mas para valorizar os seus patrocinadores, que muitos são comuns, é preciso dizer, muitos são comuns, mas não pode fazer isso. Sabe, eu não sei quem é que teve ideia de fazer isso, porque isso aí, gente, nós temos que valorizar os nossos patrocinadores. É um negócio básico. Mas sobre o Renato, sabe o que me incomoda, Vaguinha? Da resposta e por que eu digo que não perdeu por causa da folga? Porque isso parece um ataque ao Renato. Esse é o ponto. Eu quero saber do Renato por que ele usou a cartilha dele quando o jogo estava horroroso para nós, que ele abriu o time do jeito que abriu, botando o Soteldo de um lado, a Aravena do outro e o Monsalve tipo uma piorra no meio para decidir, vou ganhar o jogo. Eu acho que foi o Léo que falou, tu falasse ontem no bate-bola sobre o Renato acreditou na estrela dele. Foi eu que falei. O Renato acreditou na estrela. Tu quer ampliar esse fio? A gente pode ampliar. Não, é porque é importante a gente colocar. Vamos lá. Gente, o Roger tinha tudo mapeado. Quando ele bota o Soteldo e abre o time, o Roger tira do banco os caras para ganhar o jogo. Ele bota o Tabata. A sensação que deu é o seguinte, ele só estava esperando. Ele falou que é um jogo de xadrez. Xadrez ou... Ele só estava esperando. Eu acho que pôquer. Aí quando ele bota, e aí tu perde o jogo como? Claro que Mas eu acho que já ele foi perde o jogo. o gol sair depois, o Inter já estava muito melhor antes. Mas o jogo, o Grêmio estava controlando o Bernabé. O Bernabé sim. Não, o Grêmio estava conseguindo de alguma maneira, eu não estou dizendo que estava melhor e que merecia, que não é isso. Mas o Grêmio, de alguma maneira, conseguia controlar alguma coisa. Quando abre o time, virou um lá e cá. Mas um lá e cá, onde um time tinha 3 na frente, outro time tinha 7 na frente. Nessa aí eu penso um pouco diferente. Acho que o Inter já era bastante superior antes. E aí o Grêmio, um minuto antes do gol do Grêmio, do Inter, o Grêmio tem uma jogada com o Aravena dribla o Bernabé e finaliza de esquerda, uma bola em cima do Rocher. Dá de chapa de direita por cima. Assim. É isso, era para finalizar de esquerda e finaliza de direita. O Grêmio teve uma chegada ali. Jogada do próprio Soteldo, né? Que começa com o Soteldo no Aravena. Isso. E eu não acho que esse foi o problema. Para mim, foi muito mais como o Roger conseguiu manipular o início do jogo. Os primeiros 10, 15 minutos do Grêmio, o Grêmio começa bem, o Grêmio começa marcando o Bernabé, o Inter não consegue encontrar a saída. Depois que o Roger mexe no time, o Inter toma conta do jogo. Aí é que tá. E o Renato demorou demais para conseguir... O Renato em nenhum momento respondeu a isso, na verdade, taticamente. Aí é que tá. Vocês enxergaram uma mudança no Inter que eu não consegui enxergar
Nós temos um fio sobre isso, não sei se a gente puder até antecipar beleza. aqui, Beleza. para mostrar o que o Roger mudou do começo do jogo. E o Roger fala sobre isso na coletiva até. Ele até explica, né? Que ele disse: nós fizemos uma saída com 3 para empurrar os 2 laterais. E aí o que ele faz? No momento que ele empurra os 2 laterais do Inter e leva o Edenilson e o Aravena, ele deixou um espaço muito grande no meio-campo para o Grêmio com os 2 volantes e com o Cristaldo, que não marca ninguém. Então eram 2 jogadores do Grêmio num setor que o Inter tinha o Bruno Henrique, tinha o Alan Patrick, em alguns momentos o Bernabé passava por dentro, o Bruno Gomes vinha para dentro, e o Renato demorou para entender. Tanto é que o Renato demorou para entender que talvez a orientação para o Soteldo ela não foi a correta, porque no lance do gol o Bruno Gomes está por dentro. E o Soteldo, que deveria marcar o Bruno Gomes, continua por fora. Ele não vê o Bruno Gomes ir para dentro. Então, se o Renato tivesse entendido que o Bruno Gomes estava mais por dentro, o cara que entra pelo lado esquerdo, ele já tem que acompanhar o Bruno ali. Então, me parece que o Renato tinha um jogo muito na cabeça do que ele tinha que fazer e ele não conseguiu entender a mudança que o Roger fez. Muito bem. Vou aproveitar essa corneta aqui do Antônio Neto, que ele coloca: não teve nenhum lance que o Renato pudesse colocar a culpa na arbitragem, porque o Bruno Arleu não teve nada a se considerar em relação à arbitragem dele. Então a gente falava muito sobre isso antes do Clássico, mas passou em branco o Bruno Arleu. A gente vai voltar agora sobre a polêmica que teve com o Bruno em relação à consideração dele sobre o Roger Machado, sobre ser ídolo ou não. E na chamada da entrevista, uma corneta um pouco mais interna, divulgada aos jornalistas no grupo do Inter para a imprensa, estava escrito que era a entrevista do protagonista Roger Machado, mas o Roger não entrou em polêmicas e minimizou até essa história do Bruno. A gente vai acompanhar agora o que disse o técnico do Inter. Eu penso que isso tudo faz parte do folclore e da cultura do clássico, né? E sem dúvida nenhuma, uma busca de gostaria eu, né, que fosse uma busca de buscar desestabilizar, né? Mas a gente sabe que tem coisas mais profundas. Em nenhum momento eu usei a declaração do vice-presidente do Grêmio, falando da minha trajetória no clube para motivar meus atletas. Nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. Vai lá, Vaga. Não, eu fiz uma leitura que quando o Roger fala que coisas não quisesse eu que fosse algo para desestabilizar o ambiente, mas eu sei que tem coisas mais profundas por trás. Quando eu fui tentar descobrir, falaram para mim assim: revisita o passado do Roger no Grêmio e busca entrevistas que ele concedeu e que dirigentes concederam à época. Esse exercício aí dá para fazer. Eu não sei se é algo que o César fez. Não, mas a forma como o Roger foi tratado no Grêmio. A grosso modo, tá? A grosso modo. Eu não vou entrar tanto nessa seara, porque a gente acaba falando sobre especulação. E eu também acho que é uma coisa que é do Roger, que se ele quiser falar, ele tem que falar. Só que o que a gente sabe é que, e não tem nenhuma pessoa que não saiba, que a demissão dele em 2022 é um golpe cruel num profissional. É natural que ele se incomode. Eu tenho certeza que eu, por exemplo, se acontece comigo aquilo, eu fico incomodado. Eu só não gosto da ideia dele ficar incomodado com o Grêmio, porque o Grêmio não é quem demitiu ele. Quem demitiu ele são as pessoas, os CPFs das pessoas que demitiram ele. Ou demitiram por... Enfim, interessa. O Grêmio, instituição, assim como o Inter, instituição, ele precisa estar sempre acima das pessoas. Então, nesse ponto, eu acho que o Roger podia refletir. Mas claramente ele estava incomodado. E, gente, é normal tu estar incomodado. É normal. As pessoas, elas têm o direito de sofrer também. A gente, às vezes, trata esses profissionais como caras que são fora isso. Não, ele tem direito, assim como o Renato tem também. Então, eu não vejo nada errado nisso, sabe? Pelo contrário, é uma resposta a uma dor que ele teve. E isso é do jogo, cara. A gente bateu muito na declaração do Bruno semana passada de que o Roger não era ídolo, era coadjuvante, mas a verdade é que na demissão do Roger, e era o Romildo o presidente, o Grêmio, ele não foi tratado como ídolo. Ali ele se tratou ele como um técnico qualquer. Vou demitir para trazer um ídolo, Renato. Lembra que a entrevista do Romildo era dizendo assim: o ambiente tá ruim, o Grêmio vai subir, mas o ambiente estava ruim, precisava do Renato para melhorar o ambiente. Parecia que era isso. Agora vai chegar o ídolo. Monari. Né? Tá saindo um treinador que a torcida não gosta, que tá sendo criticado, enfim. Monari, mas o Roger, a entrevista do Bruno, ela mostra muito de como o Bruno procede.
Tudo pro Brum é dentro do campo. Então, por exemplo, o ídolo é o que era melhor no jogo, na cabeça dele. Então o Roger era coadjuvante do time lá de 95. A gente já falou sobre isso. Ele vira ídolo pelo conjunto da obra dele, por ter jogador da base. Só que esse raciocínio do Brum é o raciocínio de que é o que está acontecendo no Grêmio hoje. O que é o Grêmio hoje? É o futebol manager. Futebol manager. Eu vou ver as estatísticas, eu vou lá contratar o cara. Se o treinador não quer... Não, mas esse cara aqui, ele é o cara que tem todos os números. Sim, mas ele não joga aqui porque o treinador não gosta. É isso. O Grêmio é o futebol manager. É só olhar. Vaguinha, vou te dar um dado, então. Você sabe o que é futebol manager? Futebol manager é um... Muito joguei. Tá, Muito não dormi manager jogando. É um jogo de que tu é o dirigente, tá? Tu é o dirigente. Treinador, mas Só só que manda isso nas tem uma contratações. comunidade. Luxemburgo. Isso tem uma comunidade... modo Luxemburgo. Isso tem uma comunidade no mundo espetacular, que estuda, que bota estatísticas reais, que bota jogadores em crescimento, que coloca eles no mercado, que dá valor. É um negócio fantástico. Dos 4 jogadores sul-americanos, dentro de um valor mais real, 3 estão no Grêmio e foram contratados na última janela. Dos 4 jogadores promissores da América do Sul, dentro de um valor real, 3 são Aravena, Monsalve e Arezzo. É só olhar. O Grêmio hoje virou o mundinho da estatística que eu tanto critico. Virou isso. Só que esse mesmo mundinho da estatística contrata o Mike, porque é um promissor lateral reserva do Guarani, que está quase rebaixado na Série B. Então, gente, tá na hora de recuperar um pouco o que é o Grêmio, de onde ele vem, por que ele é assim, aonde está a sua torcida. Tá na hora de recuperar um pouco. O Grêmio está se perdendo sem entender por quê. Tá bem, deixa eu aproveitar para agradecer, somos mais de 5.000 telas, então, por favor, deixe o seu like, queremos muito likes, tá bem? Tá liberado, vai lá. Dando like aqui, ó. Muito bem, muito obrigado, Munari. A gente vai até aproveitar aí pro próximo assunto aqui, porque é a tua análise, a tua lupa tática em relação aos lances do Clássico Grenal. A gente vai pintar na sequência aqui. Pra ver se acerta, né? O Vaguinha... Ver se acerta. Não, a gente vai mostrar, esse é o começo do Grenal, Isso, vou tá? pedir só pra tu me explicar aí, Munari. Início do Grenal, tá? Começa o jogo, já fica clara a marcação do Edenilson no Bernabéu. Ó, o Edenilson é o cara responsável por marcar a saída de bola do Inter com o Bernabéu, que a gente falou durante a semana, né? O Inter sai muito pelo lado esquerdo. E o Inter vai tentando encontrar passe nesse momento, e tá o Edenilson sempre cuidando do Bernabéu, ó. O Inter vai buscar o jogo, não encontra o jogo no Bernabéu, e aparece até o Bruno Henrique tentando ajudar nessa saída. E os primeiros 15 minutos do Grêmio, o Grêmio conseguiu complicar o jogo do Inter exatamente porque o Inter não tinha a saída pela esquerda com o Bernabéu. Essa jogada o Inter vai seguir lá pela direita, tem a falta do Aravena. Foi o começo de jogo do Inter. Então, o início do jogo, o Edenilson no Bernabéu era a chave para o Inter não conseguir sair jogando pela esquerda. E o Bruno Henrique estava mais pelo lado direito naquele momento também. Em muitos momentos o Alan Patrick descia para tentar armar o jogo. Mas olha o Dodge lá, o Dodge está com o Alan Patrick, ó, a marcação individual do Dodge no Alan Patrick. E o Bruno Henrique muito mais caindo pelo lado direito. Isso durou até os 18 minutos, quando tem um lance entre Dodge e Alan Patrick, que o Alan Patrick bate o braço no Dodge, o Dodge tem um corte, e aí o Marquezin cai pro jogo parar, e o Roger chama o Vitão, chama os jogadores do Inter aí na beira do campo, mas conversa com o Vitão, principalmente, e muda a saída de bola do Inter. E aí o Inter começa a fazer um movimento com o Romo recuando. Esse lance vai mostrar como... Olha o Romo vem, aí vira uma saída de 3, com o Romo por dentro e o Vitão pela esquerda. Esse lance é uma primeira chegada boa do Inter, que o Vitão faz uma condução de bola e termina com uma jogada do Wesley, mas esse é só para exemplificar. A partir desse momento que o Inter faz essa saída com os 3 jogadores, e o Roger começa a empurrar mais o Bernabéu, levando o Edenilson, o Bruno Gomes levando o Aravena, e o Inter encontra nessa saída de 3 jogadores contra 2 os espaços, também com o Bruno Henrique caindo pela esquerda. Então o que isso acontece? Como o Edenilson estava responsável por marcar o Bernabéu, muitos 1 contra 1 do Wesley com o João Pedro. É quando o Wesley começa a aparecer no jogo. Mas esse movimento assim do Vitão, que a gente falou muito durante a semana, o Vitão pela esquerda não vai tão bem, né? O Inter começou a encontrar jogo com o Vitão, essa é uma condução, mas o Vitão teve muitos passes de saída de jogo. E desde o momento que o Roger faz essa mudança,
segurança, tendo os três na saída, tendo o Bruno Henrique mais pela esquerda, com o Edenilson seguindo marcando o Bernabé, Olha o gol aí, ó. o Inter começou aí começa a superioridade do Inter que o Grêmio demorou pra entender. Cara, Aí olha- já é o gol, já tem as mudanças, tá o Soteldo pela esquerda, o Aravena na direita, e aí começa, o gol é muito bem construído, né? Mas olha como o Fernando repete o que tava fazendo o Romo, ó. Olha a marcação Fernando crocodilo. entre os zagueiros. Olha a marcação com o Ó, olho. saída de 3, o Fernando entre os zagueiros, Vitão levando a bola pela esquerda, né, como foi já desde os 20 do O que me primeiro chamou tempo. a atenção no gol é a movimentação do Tabata. O Tabata aberto, né? Não, o Tabata tá no meio. Sim, mas depois ele vai abrir. E aí ele vem pra cá. Olha onde vem parar o Tabata. Olha onde vem parar o Tabata agora. Olha o Tabata. Ó, o Tabata passou aí que eu falei que o Soteldo não entendeu. Olha o Bruno Gomes apareceu lá por dentro, ó. Olha isso, cara. E olha o Bruno Gomes por dentro para receber a bola do Alan Patrick. Então, nesse momento, com o Tabata pela direita, o Bruno Gomes ocupando espaço por dentro. E o extrema do Grêmio, que era o Soteldo, quem tinha que marcar o Bruno Gomes, não acompanha, não vê o Bruno Gomes. César E claro que Mick. tem uma passividade da marcação do Grêmio também, né? Que Olha como o Inter trabalho. troca passes. Isso é treinado, né? Um time É treinamento. esse treinamento do Roger, mas como o Inter foi trocando passes e o Grêmio olha os não tem caras pressão olhando. na bola, né? Olha os caras olhando. Exatamente, não tem pressão, ó. Olha o Inter tá caminhando com a bola. O 16 é quem? Aí tem uma inversão, né? Nesse momento do 16 do é o gol, Aravena. O Aravena ficou por dentro e o Monsalve ficou pela direita. Isso também é importante no lance do gol, porque a gente vai ver o espaço que o Monsalve vai dar pro Cara, Bernabé. deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Se é o Rômulo que tá em campo, esse gol não acontece. Possível. Olha o passe do Fernando. O Fernando, vocês acham que pode parecer um passezinho qualquer. Pode parecer um passezinho qualquer. O simples passe do Fernando quebra uma linha de marcação do Grêmio. Vamos analisar a sequência do Vamos. Inter. Tem tela interativa que foi preparada pela nossa Sabe que- produção. Sabe que eu fiz uma simulação hoje pela manhã, tá lá no meu canal, canal do Vaguinha. E posso dizer pra vocês que o Inter vai terminar muito bem o Campeonato Brasileiro. Quer que eu faça a projeção aqui agora? Já? Vamos lá, vamos para a gente projetar os pontos mesmo dessa sequência do Inter, já começando nessa próxima rodada contra o Atlético Mineiro fora de casa e um Atlético, né, que está envolvido Quem que vai hoje. botar o resultadinho ali do lado? O Atlético é time Vai reserva, vai todo colocar. reserva. Isso, quantos pontos? Eu botei 3-1 nesse jogo aí no bate-bola. Acho que o Inter ganha o jogo do Atlético lá. Munari, tu acha que dá para vencer essa partida também? Não, tem que vencer o Atlético, deve ser time reserva, B, C. O Atlético joga hoje contra o River, a ida da semifinal da Libertadores. Esse jogo é no sábado de noite e a volta lá em Buenos Aires é na terça. Então o Atlético deve viajar domingo para Buenos Aires, não joga ninguém esse jogo, a não ser que alguém seja expulso hoje e fique suspenso na Libertadores. Então, assim, contra o time reserva é para ganhar o jogo. Nós vamos ter uma sequência do Grêmio também, mas se tu quiser opinar, César, palpite, fica à César. vontade. O Inter vai ganhar todos os jogos por 42-0. do jeito que eles estão falando. Ai, Do jeito que- que eles estão falando é 42-0 contra o Atlético, Ai, que 39-0 mordido que ele contra o tá. Flamengo, 28, porque vai jogar pouco contra o Machucou Criciúma. ele, rapaz. O Grenal machucou ele. Não, Valéria, só. O Inter tem uma sequência que não é das mais difíceis, tá? É. O Inter, tirando... vamos lá. Teoricamente, o futebol, né? A gente faz projeções assim, mas as circunstâncias do jogo a gente não sabe, né? Mas, teoricamente, o jogo que tem aqui pela frente com maior nível de dificuldade... Claro, tem Inter e Flamengo em casa, no Beira-Rio, mas só Flamengo e Inter no Maracanã. É É um que o jogo assim, Flamengo- Sabe quais são, O Vaguinha? Flamengo é o mesmo caso do Atlético. A Eu- final da Copa do Brasil é no domingo, esse jogo é quarta-feira. O Flamengo não deve ser time titular. Eu O vou Inter dizer a tem, minha o Inter sequência, tem tá? Pra seis gente jogos, evoluir. 6 jogos duros, tá? Na minha opinião. 6 jogos duros. Eu não tô dizendo que o Inter não ganha. Acho que o Inter é favorito em quase todos eles. Mas 6 jogos duros. O jogo contra o Criciúma não é fácil. O jogo contra o Fluminense não é fácil. O jogo contra o Vasco não é fácil. O jogo contra o Flamengo não é fácil. E o jogo contra o Botafogo não é Bom, fácil. minha sequência, tá? 3, pode botar mais 3. 3 contra o Flamengo? 3 contra Flamengo, Tá. 3 contra Criciúma, 3 contra Fluminense. Aí eu acho que pela sequência empata com o Vasco, Então, um pontinho contra tá? o Vasco. Ganha do Red Bull Bragantino. Eu tenho que escolher uma derrota. A derrota que eu escolho é essa aí contra o Flamengo. Acho que o Inter perde esse jogo lá. Aqui contra o Botafogo tudo pode acontecer, mas acho que o Inter ganha. Então, vamos botar mais 3. E aqui empata contra o Fortaleza na última rodada. Agora nós vamos para a sequência do Grêmio. O Grêmio que neste momento está na segunda colocação com 35 pontos, CCD. E aí está pintando os jogos, começando já com essa primeira partida contra o Atlético Goianiense, que será no sábado, a Arena com a sua capacidade máxima.
Quantos pontos aqui? 3? O Obin botou um óculos. Não. É jogo complicado. Cadê o teu, Vaga? É jogo complicado. Deixa eu olhar de novo. Parece o Stallone Cobra. Ai, Modo meu- Renato, não. modo Renato. Modo Homer Simpson, vamos aos seguintes palpites pro jogo. Vamos lá. Sábado, não, se não ganhar, Ah, não. era Renato aí- Portaluppi. Vai o Renato? Acabou. Não, eu duvido que se não era o Atlético Goianiense. No acabou. próximo Não, jogo. mas próximo... Não, Não, mas aí vamos brigar pra não cair com quem? Não, O se não próximo era o jogo do Goianiense, Grêmio pelo amor de funciona Deus. da seguinte maneira: o próximo jogo do Grêmio. O nosso time que jogou contra a Santa Clara lá ganhou o nós Atlético vamos... Goianiense. Não, para com Com isso. Vaguinha no meio O campo. Internacional, o Palácio dos Enfeites, Foi um perdeu. fiasco. Perdeu. Foi um fiasco. Perdeu. Então não vem com os times da Santa Clara que vocês tomaram a goleada lá. Não, a Vaguinha ia marcar aliás, mais. aliás, foi ótima essa derrota. Ótima. Derrota maravilhosa. Foi porque daí chegaram lá, a turma chegou forte no vestiário. Pergunta se perderam depois. É o último jogo do Valência como titular, né? Então, Porque depois o Valência só joga quando o Borré não tá. O Grêmio ganha do Atlético Goianiense, Tá, 3 pontos. tá? Depois a tendência é perder os dois jogos. Não, empata com o Flu. Quê? É perder os dois Empata com o jogos. Flu. Não empata com ninguém. Tá muito pessimista. Tá. Não tô pessimista, tem que ser realista, cara. Tá. O Juventude Grêmio ganha o jogo. Ah, não brinca. É, Não brinca. O jogo do Cruzeiro, esse pode botar o empate. Um empatezinho. O jogo do São Paulo, É duro, hein? dependendo do que o São São- Paulo vai estar fazendo, vai estar tentando brigar por vaga ali. Vaga onde? Em São Paulo não tem Libertadores. mais nada também, né? Não tem já há São bastante Paulo não tem tempo. mais nada. Bota empate. Empate. Lá é jogo ruim, vitória, hein? Aí joga a Vitória, bota empate também. Cara. só Vai ter. E aí, emoção, hein? por fim, uma vitória contra o Corinthians. tem uma questão sobre o jogo do. Não tem. Sabe o que acontece aqui? Vai ter emoção, hein? Sabe por Fez que não quantos vai ter pontos aí? emoção? 12? Sabe por que Não, não vai ter emoção? 12 pontos. 47. Não, mas esquece os 12. 12 47. tendo 3 na última, né? Então, A discussão é outra. A discussão é que a pontuação de 45, que é uma lógica dessa época, ela não se confirma. Aquilo que a gente ser mais falava baixo, vai ontem ser 40. vai ser 40, Hoje é 41. 41, até o Schenck nós tava dando uma olhada. O Grêmio antes. com essa pontuação, se eu não me engano, faz 45. Se eu não me engano, eu acho Não, que 12, para quem faz mais. 12 vai 47. O primeiro assunto é sobre essa sequência do Renato. Nós temos este número que o Renato, essa informação que ele não vence na Casa Mata desde o dia 25 de agosto. E de lá para cá, o time só ganhou 2 vezes e ambas com o Marcelo Salles na beira do campo, já que o Renato estava suspenso. Ontem, no Show dos Esportes, o ex-presidente Romildo Bolzan Júnior conversou com o Diori e também com o Lucianinho, e ele falou que por ele, enquanto torcedor, e o ideal seria uma renovação de ciclo, sem o Renato em 2025. Vamos ouvir o que disse o Romildo. Renato deve ficar para 2025? O senhor gostaria, como torcedor, a presença do Renato no ano que vem ou esse ciclo está encerrado? Particularmente, se fosse dirigente, passaria para um novo ciclo e trataria esse assunto de uma maneira tão profunda e tão estratégica que talvez a gente tivesse necessidade de fazer mais intervenções. Mas isso é uma visão que eu tenho e que isso não significa absolutamente desprezar a memória e a história do Renato. Ao contrário, preservá-lo. Quando o futebol se esgota em alguns momentos, ele tem necessidade de fazer renovações. Mas as renovações não podem ser de nomes. As renovações têm que ser de estruturas. E eu, particularmente, acho que ele precisa passar por um novo ciclo de mudança de estruturas e filosofias novas. Este é um trecho dessa entrevista que foi concedida ontem pelo Romildo ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. E aí nós temos esse cenário, César, que são os números, essa estatística que o Renato não vence na Casa Mata desde o dia 25 de agosto, e também essa questão do Romildo mesmo, enquanto torcedor, na opinião dele, sobre essa mudança de ciclo. Números, tá? Sobre os números, eu não considero muito o fato dele estar na Casa Mata ou não. Acho que é uma coincidência. Assusta o número de vitórias nos últimos jogos. Eu não tenho exatamente o número de vitórias do Grêmio nos últimos 10 jogos, mas isso me assusta um pouco, tá? Porque se a gente pegar aí... Olha, tem até informação ali, né? O Grêmio venceu só 2 dos últimos 8 jogos. 8 jogos. Contando a partir do duelo contra o Atlético Mineiro na volta à Arena. Quantos pontos o Grêmio fez nos últimos 8 jogos? Só rapidamente, Schenck, só para... Vamos dar uma olhada. Dá pra gente dar uma olhada. Por que eu coloco isso? Porque esse é o cenário do Grêmio daqui para frente. O Grêmio tem 8 jogos para realizar. E o Grêmio vai precisar fazer... 8 pontos o Grêmio fez. 8 pontos. Se o Grêmio fizer 8 pontos, o Grêmio vai estar com 43 e a tendência é que escape.
É triste, né? Não, se o Grêmio fizer só 8 pontos... A tendência é que escape. mas 43 é Por arriscado. isso. Eu te mostrei até ontem, né? A gente tava falando sobre isso. Por isso é que eu usei a palavra tendência. Neste momento escapa, mas não quer dizer que escape. Imagine o tamanho do problema que a gente está. Então, diante disso, e aí juntando ao que disse o presidente Romildo, e aí ele tem toda a razão, a gente pode até usar a expressão que ele usou sobre trocar a estrutura, mudar na estrutura, sobre essa questão do Renato e o fato dele não estar na Casa Mata ou estar na Casa Mata. Acabou, gente. Acabou. A gente só está discutindo esse assunto porque o Renato é um ídolo gigante do clube. Da grande maioria dos torcedores, o Renato é o maior de todos. Então, diante disso, acabou, pelo amor de Deus. Agora já entrou na linha de queimar o Renato. Algo que o torcedor não quer. Então, eu não estou entendendo o porquê da discussão. Tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tem algumas quebras de ciclo, depois nós vamos falar também nós vamos falar aqui também do Kahneman. Cara, tem que acabar. As coisas precisam acabar. Mas César, vamos lá. A posição da direção do Grêmio, no momento, ela é delicada. Tu não pode publicamente dizer... Não pode. Tu não Concordo. pode dizer que o Renato... Encerrou um ciclo, não tô que falando... o Renato não fica. Ainda mais no momento desse que a gente tá olhando pra tabela. Não, não tô discutindo. Eu tô falando no futuro. Não tô falando agora. Agora não tem o que fazer. A discussão agora é porque a direção não se manifesta e o torcedor tá ansioso. Aquele torcedor que não quer a permanência do Renato. Ele tá ansioso, ele tá vendo que os números são ruins, que o trabalho é ruim, né, acima de tudo, e que ele quer mudança. Agora, é natural, normal que a direção tenha essa postura pública. Mas tem que começar a trabalhar. Nós estamos em novembro, gente. E aí Daqui uns voltamos à dias tua frase. 23, mas dá pra Voltamos à considerar tua frase. Vou dar um exemplo. As Nós coisas vamos estão seguir acontecendo. Nós vamos seguir com o mesmo departamento médico. Nós vamos seguir com a mesma estrutura do departamento de futebol. Nós vamos fazer a mesma coisa. Normalmente, quando tu planta batata, tu colhe batata. Um negócio curioso, sabe? Tu bota... É curioso isso. Tu plantou batata, tu vai colher batata. O nosso próximo tema aqui é sobre uma entrevista do Valdomiro, que deu essa entrevista à Rádio Guaíba, a velha Guaíba. Ele que foi octacampeão com o Inter e revelou Coisa que maravilhosa! brincadeira com os nossos colegas. A velha Guaíba. E voltando aqui ao assunto importante, é que ele comentou nessa entrevista que pediu ao presidente Alessandro Barcelos para priorizar a conquista do Gauchão de 2025, evitando assim o octacampeonato gremista. Bom, e aí temos uma situação para analisar. Com uma provável disputa de Copa Libertadores no primeiro semestre para o Inter, será que teria essa chance justamente de priorizar o Campeonato Gaúcho, Vaga? Um abraço ao Valdomiro. Grande Foi Valdomiro. inclusive, né? Teve o a maior imagem da set do Sul, torcida. né? Como ficou bonito esse trapo aí, né? Essa bandeira aí. Que coisa maravilhosa. O Valdomiro me deu uma das maiores tristezas como torcedor do Grêmio. Num Grenal em 79, o Grenal em 78, que ele faz os 2 gols de cabeça no Corbo, 2 falhas do goleiro, 2 golaços do Valdomiro. Ele me deu, mas nem ele acredita nessa Como assim? essa coisa Ele do ganhou maior 3 set do Sul, né? 3 campeonatos brasileiros. Isso. Alguém ganhou? Algum outro set ganhou 3 campeonatos brasileiros? Não, teve um que ganhou uma Libertadores e um Campeonato Mundial. Ah, bom. E era 7 também. E nem o Valdomiro. Que número era o Gabiru, que ganhou a Libertadores e o Mundial? 16. Tá, então o maior 16 do estado é o Gabiru. 16 eu não sei, o 7 eu sei. Ah, tá. Muito bem, Bom, mas vamos pra voltando- pauta. A vamos pra arte, pauta. o desenho do Gonza Rodrigues, tá? O Gonza, que coisa o Gonza é maravilhosa. um gênio. Parabéns pro Gonza Rodrigues. Gonza é craque, Que coisa cracaço. maravilhosa. Gonza tá Lindo, feliz, lindo, né? lindo. Afinal, ontem o Atlético Mineiro fez 3-0 no River. O Gonza Bosteiro, argentino que mora em Porto Alegre, faz essas ilustrações. Agora, a questão do que o Valdomiro coloca, é evidente que o Inter não vai priorizar o Campeonato Gaúcho se tiver um jogo de Libertadores. O que Não? O Grêmio priorizou eu esse não ano. ouvi a entrevista do Valdomiro. Então, eu não sei se ele disse assim, ó, o Inter tem que focar no Campeonato Gaúcho de 2025. Isso eu concordo com ele. Tem que focar e tem que ganhar o Campeonato Gaúcho de 2025. Ponto. Agora, não tem como priorizar gauchão
em detrimento de Libertadores da América. Até Isso só não tem como para fazer. complementar a informação, ele se colocou até à disposição para conversar com os jogadores, para falar sobre a importância do gauchão, mas o que o pedido dele para o Alessandro, presidente do Inter, é de priorizar o Campeonato Gaúcho. Não, eu acho que, assim, vamos lá, foco total no gauchão para ganhar o gauchão. Eu acho que tem que ser, até porque o gauchão ele não vai coincidir com reta final de Libertadores da América, ele coincide com partidas da primeira fase e tal, então talvez seja possível fazer isso. Agora, vamos lá, se porventura tem uma semifinal de gauchão e um jogo de oitavas de final de Libertadores... Pode ter pré-Libertadores. Não, mas A pré-Libertadores bate com o mata-mata do gauchão. Se o Inter estiver na pré-Libertadores, o Inter vai ter que decidir se vai jogar domingo contra o São Luís com titulares ou na quarta contra... Esse ano teve Botafogo e Bragantino, por exemplo, no mata-mata. Mas eu pergunto outra coisa, Vaguinho. Eu pergunto outra coisa, que é basicamente o sentimento do Valdomiro. O Valdomiro tem o sentimento do Grêmio não chegar ao octa, né? Que é uma coisa relacionada mais a uma conquista histórica do Inter. Tu acha que isso tem a ver, na opinião tua, como torcedor do Inter, com esse título, entre aspas, da década de 70, ou pelo simples fato de que o Inter não conquista nada, porque o Grêmio ficou 8 anos sem conquistar nada. O Inter já tem esses 8 anos. Porque o primeiro título após... É do Novo Hamburgo. É do Novo Hamburgo, em 17. De lá pra cá, tu tem 7 do Grêmio e 1 do Novo Hamburgo. O Inter não ganha. O Inter tem que ganhar o gauchão, ponto. Mas pra tu acha que tem a ver... um título, para voltar a conquistar um título e, obviamente, para quebrar a sequência do Grêmio. Assim, eu até falei antes sobre River e Atlético. Ontem, o Atlético fez 3-0 no River, na semifinal de Libertadores, está indo provavelmente para a final de Libertadores. Bustos titular do River Plate. Hoje o Cruzeiro joga contra o Lanús, semifinal de Sul-Americana. A expectativa em Belo Horizonte, em Minas, é isso. O Atlético ir para a final da Libertadores e o Cruzeiro ir para a final da Sul-Americana. O que o Grêmio e Inter tem que ter ano que vem é isso. A gente tem que chegar no final de outubro do ano que vem com o Inter na semifinal da Libertadores e com o Grêmio na semifinal da Sul-Americana conseguindo a vaga. Mas não tem, Esse é o pensamento que eu tenho para a grandeza de Grêmio e Inter. E Grêmio e Inter não podem, e eu sei que esse vai ser o debate do ano até o final do começo do ano, Grêmio e Inter não podem, com a grandeza que tem, começar um ano tratando o gauchão como prioridade. Isso aí o Goiás e o Vila Nova que façam lá, o Sport e o Santa Cruz vai em Pernambuco. Grêmio e Inter com a grandeza que tem o exemplo são os mineiros. Tá? E os mineiros são SAF. Né? Os mineiros estão bem vamos Inter do puxar SAF. mais um fiozinho pra gente ampliar a discussão. Quero rapidamente falar sobre isso, porque a Libertadores, o Inter foi semifinalista 2 anos atrás. O que chama a atenção é que tanto o Grêmio quanto o Inter nos últimos anos jogaram a Sul-Americana. E nenhum dos dois conseguiu avançar em uma competição. O Inter mais do que o Grêmio, é verdade, mas não conseguiu avançar. Era no primeiro mata-mata. Cara, um negócio assim, até curioso, né? Mas sabe o que a gente não trata a Sul-Americana com essa ideia de ganhar. Não trata. E acho que aí que tá um erro, porque... É que tem uma questão também, claro, do calendário, né? Porque o gauchão, e aí é uma manobra que a CBF faz para valorizar os estaduais, valorizar as federações, porque as federações que mantêm o Edinaldo lá, né? Ou seja, a estrutura do futebol brasileiro tá toda errada nisso. Nas federações que, para se manter, tem que ter esse campeonato estadual. Esse é o grande problema do calendário brasileiro, é o estadual pela força das federações. E aí tu joga 3 meses do teu ano tendo só estadual. Não tem nem data FIFA no estadual. Tu pega, por exemplo... E aí depois Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, tu joga junto. Nós tivemos, por exemplo, no ano passado, o Inter na semifinal da Libertadores e o Grêmio vice-campeão brasileiro. Não dá pra dizer que é ruim. Rolou nas redes sociais uma discussão, até uma conversa de que conselheiros do Grêmio poderiam entrar com um pedido para retirar a assinatura do Roger Machado da calçada da fama do clube. Especialmente após as comemorações do treinador na vitória do Inter no Clássico Grenal. E aí repercutiu muito a imagem da comemoração do Roger quando teve a vitória de 5-0 sobre o Inter. Quando ele estava no comando do Grêmio. E agora a comparação com a comemoração do Roger depois da vitória no Clássico Grenal de sábado, agora no comando do Inter. Só para deixar muito claro, tá, sobre essa discussão que está rolando nas redes sociais, que ontem repercutiu A reclamação muito. É que não comemorou no 5-0, é isso? É isso aí. Não teve nenhuma movimentação política, nenhuma movimentação pública, né? Nada oficial sobre isso. Mas isso aí é movimento de conselheiros. Vamos lá. É algo que está acontecendo de forma velada nos grupos políticos do Grêmio. Tá? E eu tenho como informação, isso o César também tem, sabe muito mais do que eu. Tá? Tem gremistas lá que são gremistas, enfim, mais fanáticos ou que não admitem e tal...
e que estão tentando recolher assinaturas, eu não sei como é que funciona isso, né, para retirar o Roger da calçada da fama do Grêmio. É isso que está acontecendo. Agora, é meio que velado, porque não tem ninguém que admite isso, né? Não é público assim, talvez tenha, o movimento talvez político, tenha, né? Vou criar não. um movimento aqui para não citar o nome. É. O Grêmio... Grêmio nada, bota. O Grêmio todo, É. tá? O Grêmio todo, só para não dar problema aí. O Grêmio todo não admite. Não, ninguém assina isso. É meio que velado. Exato. E aí faz pressão no conselho e tal, para tirar o nome do Roger. Bom, vamos lá. Conhecendo um pouco do Roger. Gente, o Roger não comemora o 5-0. Assim, Ele deve ter comemorado todos os gols, né? lógico, mas ele não comemora, minha visão, tá? Porque ele tava ali, assim, e até em respeito ao adversário. Uma atitude até acima do Roger. Só vou respeitar os caras, tomaram 5-0, eu não vou ficar aqui tocando flauta, vou sair, eu sou profissional. Pegou e mergulhou no vestiário. Comemora o do Internacional, porque é um Grenal que tem ali, no final, um ar de dramaticidade, né? Era importante para ele também, porque ele tá ali justamente com o primeiro jogo como técnico do Inter. Enfim, agora, a paixão, eu não vou julgar a paixão de torcedor, né? Mas gente, esse é um assunto. Primeiro que para mim é uma pauta lamentável, tá? Lamentável. Por um motivo muito simples. Por que ele tá na calçada da fama? Sim, pela passagem dele como Pela jogador. história que ele construiu. Ponto. História não se apaga, gente. Não consegue apagar a história. É de uma análise, assim, muito momentânea. Nós podemos até discutir, tem gente que discute, por exemplo, que essas coisas perenes, como estar na calçada da fama, como ter uma estátua, é algo que não deve ser feito em vida. É uma discussão, muita gente defende isso, inclusive com teses muito bem argumentadas. Então, gente, história não se apaga. Se analisa, se pensa, se refaz, se gosta, se não gosta. Eu, por exemplo, tem muitas pessoas que estão na calçada da fama que eu não necessariamente tenho como ídolo, mas que o Grêmio entendeu naquele momento que era necessário fazer. E o Grêmio está acima disso. Essas ações momentâneas, confesso para vocês, elas normalmente dão errado. E como a gente está vivendo isso, né? Qual é o processo, César, para retirada? Não existe processo de retirada, nunca aconteceu. Não. Tu deve ter, para retirada, deve ter um pedido de um número X de conselheiros, aí o conselho deve decidir. Tem que ser uma pauta que vai para o conselho. Por exemplo, quero trocar Mas tu acha que chega no conselho isso? Eu acho que não ganha corpo, né? Porque, cara, é pequeno, gente. Mas Não, e olha, daqui tem a pouco bastante gente, César. Mas eu eu ia dizer, a sei, informação tem bastante foi gente. vazada para saber como é que é o clima, como é que tá o clima na torcida. É até infantil pequeno. essa comparação, né? Mas é que hoje a gente vive uma era, tá? Se a gente olhar, não é só aqui, até as leis no Brasil, entendeu? É tudo hoje. Aconteceu. Daqui a 10 dias, acabou a discussão. Entendeu? Gente, história. A gente precisa saber o que é história. Se for- Vai pro dicionário e descobre Se o que for é história. olhar, vai ter uma vitória de 1-0 do Grêmio em cima do Curitiba, do Figueirense, que o Grêmio sofreu no final, que quando teve o apito final, o Roger vibrou. Aí é o jogo, a tensão do jogo. Mas esquece, cara, isso aí não pode ser determinante. Não pode ser debate. Eu sei que não pode ser debate. Isso é ridículo. Não pode ser debate, isso aí. O Grêmio não ganha nada com essa discussão. O Grêmio tem que ter entendimento da grandeza disso. A nossa grandeza, ela não pode estar relacionada. Vem cá, pro Roger construir no Inter a história que ele tem no Grêmio, o Roger vai precisar de 15 anos. Por que nós estamos entregando essa pequenez? Tem gente adorando discutir isso. Adorando discutir. O Grêmio tem que ter entendimento da grandeza do Grêmio. Da grandeza do Grêmio. Aí quando tu ataca o Roger... Gente, o Roger, ele era um lateral esquerdo espetacular, formado na base do Grêmio. Ah, mas ele era colorado na infância, a gente soube que a família... Gente, isso aí é demérito do Inter, então não ter conseguido prospectar um cara que era colorado. Assim como aconteceu com o Tinga, né? Apesar de eu não ter informação nenhuma de que o Roger, pelo contrário, sempre imaginei que fosse gremista, mas, gente, era colorado na infância, a gente soube que a família... Gente, isso aí é demérito do Inter, então não ter conseguido prospectar um cara que era colorado. Assim como aconteceu com o Tinga, né?
Apesar de eu não ter informação nenhuma de que o Roger, pelo contrário, sempre imaginei que fosse gremista, mas, gente, por favor, o Roger trabalhou 15 anos no Grêmio. Ele é um profissional com a cara do Grêmio. Agora ele não vai mais trabalhar no Grêmio porque trabalhou no Inter. Legal. É legítimo, tá tudo bem. O Vaguinho aqui, de forma muito legítima, certa vez disse, olha, o Roger é um profissional vinculado ao Grêmio, não sei se eu traria por esse ponto. Hoje o Roger tá construindo uma história bonita do Inter, que o Vaguinho disse, com muita propriedade também, olha, ele vai ser ídolo se ele ganhar. Que acima de tudo, Eu falei aqui e depois eu analisei com mais calma, sem coração, e eu disse, eu preciso de um treinador bom. O momento exige um treinador bom, Não, mas é que interessa as o que eu cores quero dizer é dele. que não é errado tu ter esse sentimento. Assim como não é errado ninguém ter sentimento nenhum, tá? Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que tu transformar isso numa causa do clube, cara, é muito pequeno pro tamanho do Grêmio. Gente, o Roger, quantas pessoas tem na Calçada da Fama? Nós vamos tirar um profissional da Calçada da Fama porque esse profissional trabalhou no rival do Grêmio. É isso. O Espinosa, depois de ser campeão do mundo com o Grêmio, treinou o Inter. Não, muito bem. Gente, esses conselheiros que querem tirar o nome do Roger não fizeram pro Grêmio 2% do que o Roger fez, tá? Fizeram. O que eles fizeram pro Grêmio, esses conselheiros que querem tirar? Vamos embora então para a gente trazer aqui o primeiro assunto do programa, que foi essa informação que foi divulgada hoje, a decisão da Polícia Civil, de indiciar o goleiro Kaique do Grêmio por arremessar uma bolinha de esparadrapo contra uma criança na saída de campo no Clássico Grenal, no estádio Beira-Rio. O goleiro será indiciado por atentar contra a paz no esporte, artigo 201, que fala sobre promover tumulto e praticar ou incitar violência. A mediação entre as partes para encerrar o caso no âmbito criminal não foi bem sucedida devido à vontade do pai da criança. O laudo pericial apontou que não houve lesão corporal e, segundo o documento da polícia, as imagens mostram que o arremesso foi feito sem olhar pelo investigado. Mas, portanto, uma notícia de agora pela manhã. É preciso... Eu tô... Até a minha coluna sobre esse assunto, tratei esse assunto e acho que, primeiro, tá, o jogador não pode jogar uma bolinha de esparadrapo aí sob nenhuma hipótese, ele precisa ser punido. Eu só quero que a gente tenha aqui no Rio Grande do Sul algo que eu não estou enxergando. Tu leu o artigo 201 esse? A gente leu o artigo e tu vai ver que aqui as coisas não são tratadas de acordo com a lei ou com a regra e principalmente com algo que a justiça adora falar, que é a tal da igualdade. A gente está vivendo um momento aqui de bandeira. Tudo é bandeira. Tudo é de onde vem, de como vem. O que dá visibilidade para o fato não é o crime. O que está dando é de quem comete. É um escândalo que a gente está vivendo. Vocês sabiam que ontem nós tivemos 6 depoimentos de 6 gremistas negros que foram objeto de injúria racial no Beira-Rio? 6 gremistas negros foram objeto de injúria racial e estiveram na polícia ontem. Vocês sabiam que um desses tentou, no GCRIM do Beira-Rio, registrar a queixa e não conseguiu? Então, a gente está diante de algo que entristece. Para mim é muito ruim falar sobre isso. Eu queria que o Vaguinha estivesse falando sobre isso. Porque, porque o Vaguinha é colorado. Não, mas aí... E eu sei que ele concorda comigo. Mas aí é o seguinte, César, aí qualquer opinião que eu der aqui vai ser levado pro lado do clubismo, entendeu? Então, por isso é que eu queria que tu tivesse falando as minhas palavras. Porque eu sei que tu concorda com elas. Como todos concordam. Só que existe hoje uma espécie de base de relacionamento que trata diferente as coisas. Não, mas aí, peraí. Vamos lá. O que tu tá querendo dizer é que as coisas, quando acontecem do lado do Inter, são tratadas de forma diferente. Não é no Inter o resultado. É no Inter o resultado, tá? O resultado é no Inter. Vaguinha, a punição do cara que jogou o celular na cara do jogador do Grêmio foi 12 vezes R$83. Aquele cara que jogou um celular na cara do jogador do Grêmio, a punição foi R$83 vezes 12. Foi isso a punição dele. Uhum. Gente, vocês lembram da divulgação daquilo? O cara que entrou com uma criança dentro do campo e agrediu uma pessoa,
Porque o artigo 201 é exatamente o mesmo artigo que atingiu essas outras pessoas, tá? Porque o artigo 201 fala em invadir campo, área de competição. É só ler. Foi o que eu hoje falei, também. né? Ele fala sobre Cara, tumulto, incitar É a diferente violência. o trato. O trato é diferente. É a última coisa que eu queria falar, Vaguinho. Tá? E eu vou dizer por que é a última coisa que eu queria falar. Porque isso faz com que eu tenha dois sentimentos. Um sentimento de simples injustiça, base, injustiça. E o outro de preconceito. O que eu acho que está acontecendo aqui é outra coisa. Essa relação da injúria racial contra torcedores negros do Grêmio e um tratamento diferenciado é preconceito. Essa história de que o Grêmio é racista, é duro esse assunto, é complexo, mas querem conversar sobre isso? Vamos sentar na mesa e vamos conversar. É uma barbada dizer que eu tô falando isso porque eu sou gremista. Porque qualquer pessoa que contrapõe, o Vaguinho acabou de dizer isso. Se ele disser contra, vai virar um assunto clubista, porque ele é colorado, eu sou gremista, então ele vai defender o Inter, eu vou defender o Grêmio, e o assunto fica raso. Mas essa questão dos 4 torcedores negros do 6. Grêmio, 6 torcedores negros do Grêmio, desculpa, eu não acompanhei. Tem notícia sobre isso? Não, foi ontem, de tardezinha. Mas tá, onde tá a notícia não disso? Não tem notícia ainda, eu recebi do jurídico do Grêmio. O Grêmio me passou, não tem notícia nenhuma. Então, mas então tu tá trazendo aqui uma informação. Isso, só que não teve solução da justiça ainda. A justiça desportiva, Tá, mas em vem cá, todos se os foi casos, ontem- em todos, se só foi quero dizer, ontem à tarde, como é que tu quer uma decisão da justiça para hoje? Eu vou te dizer, a justiça desportiva é só pegar casos semelhantes. São duas, é que na verdade a gente tem que tratar duas coisas diferentes, né? A justiça comum é uma coisa que está investigando, tem ritos próprios. Sim, que é o que aí está a gente acontecendo não agora vai no condenar. caso, no caso Tem do Kaique. uma e tem outra, que é a justiça desportiva. Em casos idênticos, a justiça desportiva já teria feito qualquer tipo de manifestação. Com relação ao episódio do Beira-Rio, do domingo, do sábado, a justiça desportiva não tem uma linha. Vamos ter uma resposta do D'Alessandro. Ontem, em entrevista à ESPN, ele respondeu o técnico Renato Portaluppi sobre a questão que o Renato colocou, que o torcedor do Inter nesse momento só está comemorando o Grenal. Vamos relembrar o que disse o Renato e depois a gente vai ouvir também o que disse o D'Alessandro ontem. Os colorados, com todo o respeito, eles estão satisfeitos quando eles ganham o Grenal, mas não ganham o campeonato. Essa é a resposta que eu tenho que dar para vocês. O Grêmio perdeu os últimos 3 Grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo o respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grenal, é o que eles têm durante o ano todo, durante os últimos anos, digamos assim, né? A alegria deles é ganhar um Grenal. Ninguém gosta de perder Grenal. Mas a única alegria que os colorados têm é ganhar o Grenal. Eles que aproveitam, enquanto isso o Grêmio ganha títulos. Tentar diminuir um Grenal agora é só para puxar a brasa para o lado, para seu lado. Agora não vale o Grenal, não vale comemorar agora. Mas não pode comemorar. Grenal? Se o Grêmio ganhava não iria comemorar, iria ficar calado. Sempre foi igual, o Grenal sempre se comemorou. Tá aí a resposta do D'Alessandro, Vaga. Grenal marca o gauchão, ponto. E o D'Alessandro tem a posição firme de rebater o grande ídolo do outro lado. O Renato tá no mundo paralelo, né? O Grêmio perdeu o Grenal e tá tocando flauta no Inter. Um negócio assim que não tem nenhuma explicação, né? Nem o gremista mais fanático acredita no que tá ouvindo. O Grêmio perdeu, tomou a 4ª chapuletada consecutiva e o treinador deles tá dando letrinha pro Inter. Ah, não. Aí o D'Alessandro chegou e colocou tudo no lugar. E aí, eu acho, primeiro que o Renato não tem nada que falar nisso mesmo, dá chance de resposta. Eu achei até que o D'Alessandro foi leve. Em outros momentos o D'Alessandro era mais sanguíneo, agora como dirigente e tal, foi leve. Grenal se comemora, sempre comemorei Grenal e sempre me doeu perder, tá tudo certo. Eu não vejo, eu não tenho muito essa ideia de que Grenal é maior que Gauchão, isso eu não acho que depende muito, tá? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma época em que o Inter quer muito o Gauchão porque o Grêmio vence os últimos Gauchões, o Grêmio venceu. E é por isso que o Inter quer tanto isso. Talvez seja até uma representação do Grenal. Agora, eu não vejo, eu só não gosto quando as justificativas dos problemas elas terminam em cima das vitórias nos Grenais. A entrevista do D'Alessandro tem outros pontos que são interessantes ali, que ele promete virar... Mas não tem justificativa nenhuma, só tá respondendo do Renato. Não, eu achei até que ele foi educado. E ele sabe que tem que virar a chave.
Todos os colorados sabem que tem que virar a chave, tem que ganhar título. Ele foi, Óbvio, né? o D'Alessandro foi educado, eu não vi nenhum problema na manifestação dele. Inclusive, algo que a gente sempre discutia aqui, né? Ari viu. E que a gente sempre O quê? discutia aqui, e eu acho importante aqui a gente salientar, porque o Grêmio precisa disso também. O Grêmio tem isso mais do que o Inter, né? Com o D'Alessandro, o Inter começa a recuperar um pouco, que é a necessidade de ter o DNA do clube dentro do clube, né? Algo que o Inter perdeu em determinado momento, que tenta recuperar com o D'Alessandro, acho que de alguma maneira recupera, e que o Grêmio tem muito claro isso com o próprio Renato. Então, até a saída do Renato, o Grêmio tem que ter um pouco de cuidado para não jogar fora o seu DNA, né? A sua relação forte de história, né?